Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu quero conversar com vocês sobre cronograma de obra, o planejamento de prazo ou estratégia de execução da obra. A obra é esse condomínio aqui de 9 prédios e cada prédio tem 1, 2, 3, 4 pavimentos, sendo que o térreo já é apartamento também, tá? E aqui eu tenho o cronograma de longo prazo, que é o quê? É o cronograma da obra total, entende? Só que apenas para um prédio, que dura um ano, 12 meses. Então, esse cronograma, que a gente chama de longo prazo, ele nunca é muito detalhado. Ele tem só as grandes etapas de obra, por exemplo, fundação, estrutura, alvenaria. Dentro da estrutura tem várias coisas, dentro das fundações, várias coisas, mas aqui aparece só a grande etapa. E o tempo, a linha do tempo é dividida em meses, então mês 1, 2, 3, o que eu faço aqui para interpretar, né? Ó, tudo que tem a ver de fundações tá dentro do mês 1 e só, não tem muitos detalhes. Isso é o que a gente chama de cronograma macro, né? Ou longo prazo. Quase sempre, quando a gente chega para executar uma obra, é assim, é isso que a gente recebe da empresa, né? Se você vai trabalhar dentro de uma construtora, provavelmente o que a empresa vai te dar é o cronograma de longo prazo e aí você precisa seguir. Então, tem um prazo marco aqui, né? Que é a entrega da obra. Mas preste atenção comigo uma coisa, ó. Veja a alvenaria. Eu vou até pintar aqui para destacar. A alvenaria, ela está prevista de executar nos meses 4 e 5. O que eu posso pensar? Eu posso pensar que se eu tenho 2 meses para executar 4 pavimentos, eu tenho que fazer 2 pavimentos de alvenaria por mês. Portanto, ao final do mês 4, eu vou ter o primeiro e o segundo pavimento de alvenaria executada. E isso traz uma incompatibilidade no cronograma, porque dá uma olhada no revestimento da fachada, é o reboco da fachada, chapisco e reboco. Como é que eu vou começar a executar ele no mês 5, se eu vou ainda estar executando a alvenaria? Fachada, reboco de fachada, a gente não faz por pavimento, a gente faz por face, norte-sul, leste-oeste. Eu preciso estar com a face com a alvenaria completa para montar o balancinho e fazer o reboco. E eu não vou ter isso, porque quando começa o mês 5, eu só vou ter metade da alvenaria feita. Ou seja, esse cronograma está furado. Pensando de uma maneira macro, parece ok. Você fala, então tá, 2 meses para executar a alvenaria e 2 meses para executar o reboco de fachada. Quando eu estiver na metade, eu começo, mas não dá. Porque não é por pavimento, fachada é por face. Então, eu tenho que estar com a alvenaria completa. E por isso que é importante a gente receber esse cronograma de longo prazo, só que destrinchar ele, fazer um cronograma de médio e de curto prazo. Médio seria 2 meses e aí eu vou destrinchar, tá? Então, se eu pegasse o mês 4 e 5, eu vou agora detalhar ele, vou abrir a lista de serviços, vou colocar marcação da alvenaria, vou colocar verga e contraverga, a própria alvenaria, o encunhamento. Eu vou abrindo a lista de serviços e fazendo caber no mesmo tempo. E quando eu faço isso, eu percebo essas incompatibilidades e falo, opa, aqui tem uma coisa que não vai funcionar. Eu posso replanejar desde que eu continue cumprindo o prazo da obra e as principais datas. Por exemplo, o término da estrutura, o término do revestimento da fachada, as instalações, são datas marco. Isso eu vou manter na medida do possível. O resto eu posso replanejar. Então, quando eu percebo que tem uma coisa aqui que não funciona, não está tudo perdido. Eu agora vou criar um plano aqui dentro para reorganizar do jeito correto, que dá para executar, desde que a data marco ali fique mantida. E por isso que a gente sempre trabalha com planejamento de médio e depois de curto prazo. Por isso que precisa você pegar uma meta grande, que é 1 ano de obra, e vai picar essa meta, quebrar em partes menores, para você ter noção, assim, ó, para conseguir cumprir essa alvenaria aqui em 2 meses, o que eu tenho que fazer essa semana, na próxima semana e ao longo do tempo?
para eu enxergar o volume de trabalho e ir remanejando as coisas que eu achar que precisam ser remanejadas, certo? Só ter o cronograma de longo prazo não vai ajudar muita coisa, porque ele não permite você gerenciar o dia a dia. E é por isso que a gente vai quebrando essas metas e faz o planejamento semanal. Eu tenho um mini curso com 3 aulas, e aí você já começa a colocar em prática, sobre planejamento semanal, com planilha de acompanhamento, relatório de desempenho. Eu vou deixar o link desse material aqui na descrição do vídeo. Mas independente do material, pense sempre sobre isso. A gente é que tem o domínio sobre o que vai acontecer na nossa obra. Então a gente fala assim, não adianta planejar porque não vai funcionar. Lógico, se você só olha ali o cronograma macro e não faz nada, não faz esse trabalho de destrinchar, não faz esse raciocínio se a sequência técnica está correta mesmo, e vai para a prática agir, instruir as suas equipes de obra, conversar com seus empreiteiros para distribuir as tarefas da semana, a chance de não funcionar é enorme mesmo. Mas aí é uma responsabilidade nossa, tá? Isso que é fazer gerenciamento de prazo.